Além de ser um jogador que vem ganhando destaque no campo, Vozinha também ganhou destaque nas redes sociais e conquistou o público da Copa 2026. Mas você já parou para pensar em como vive esse jogador? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida de Vozinha. Carreira. Josimar José Évora Dias, mais conhecido como Vozinha, nasceu em 3 de junho de 1986 na cidade de Mindelo, localizada na ilha de São Vicente, em Cabo Verde. Crescendo em um país apaixonado por futebol, ele desenvolveu desde cedo o sonho de representar sua nação nos maiores palcos do esporte. Sua trajetória profissional começou no Batuque, um dos clubes mais tradicionais de Mindelo. Após ganhar destaque localmente, passou pelo CS Mindelense, antes de buscar novos desafios fora de Cabo Verde. A oportunidade surgiu em Angola, defendendo o Progresso do Sambizanga, experiência que marcou o início de sua carreira internacional. O desempenho consistente chamou a atenção de clubes europeus. Em seguida, passou pelo Zimbru Chisinau, da Moldávia, antes de chegar a Portugal para defender o Gil Vicente. A mudança representou um salto importante em sua carreira, colocando-o em um ambiente competitivo e mais próximo do futebol de elite europeu. Mas foi no AEL Limassol, do Chipre, que Vozinha viveu uma das fases mais sólidas da carreira. Durante 5 temporadas, acumulou mais de uma centena de partidas e conquistou a Taça do Chipre, consolidando sua reputação como um goleiro seguro e experiente. Depois disso, seguiu para o AS Trenčín, da Eslováquia, mantendo-se em alto nível antes de retornar ao futebol português para defender o GD Chaves. Paralelamente à carreira nos clubes, Vozinha construiu uma história ainda maior com a seleção de Cabo Verde. Estreou em 2012 e participou das Copas Africanas de Nações de 2013, 2015, 2021 e 2023. Ao longo dos anos, tornou-se uma das maiores referências da geração mais bem-sucedida da história do futebol cabo-verdiano. O momento mais marcante aconteceu na Copa do Mundo de 2026. Aos 40 anos de idade, ele liderou o Cabo Verde em sua estreia histórica no torneio. Contra a favorita Espanha, realizou uma sequência impressionante de defesas, garantindo um empate sem gols que entrou para a história do país. Sua atuação repercutiu mundialmente e fez com que seu perfil nas redes sociais saltasse de pouco mais de 50 mil seguidores para mais de 1.600.000 em apenas algumas horas. O que parecia ser apenas mais uma partida, transformou Vozinha em símbolo de resistência, inspiração e orgulho nacional para todo o povo cabo-verdiano. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida dele? Antes, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar aqui embaixo para continuar acompanhando e sabendo tudo. Imóveis. Diferentemente de muitas celebridades do futebol que exibem mansões luxuosas nas redes sociais, Vozinha sempre manteve uma postura extremamente discreta em relação à sua vida pessoal. Mesmo após mais de uma década atuando em diversos países e se tornando um dos maiores nomes da história da seleção de Cabo Verde, praticamente não existem registros públicos detalhando imóveis de sua propriedade. Ao longo da carreira, o goleiro viveu em países como Angola, Moldávia, Portugal, Chipre e Eslováquia. Por isso, é provável que tenha morado em diferentes residências fornecidas ou auxiliadas pelos clubes durante os contratos profissionais. Esse é um padrão bastante comum para jogadores que atuam fora dos grandes centros financeiros do futebol europeu. Durante sua passagem pelo Chipre, onde defendeu o AEL Limassol por 5 temporadas, é provável que tenha residido em uma casa ou apartamento de padrão médio-alto na região de Limassol. Trata-se de uma das cidades mais valorizadas do país, conhecida por reunir atletas, empresários e estrangeiros. Apartamentos modernos na região costumam possuir entre 2 e 4 quartos, áreas entre 100 e 200 metros quadrados, varanda ampla e acesso a piscinas compartilhadas. Imóveis desse perfil podem variar entre 200 mil e 600 mil euros, dependendo da localização. Na Eslováquia, quando atuou pelo AS Trenčín, a tendência é que tenha vivido em um apartamento funcional próximo ao centro da cidade ou às instalações do clube.
Na região, imóveis residenciais voltados para atletas geralmente possuem acabamento moderno, garagem privativa e áreas entre 80 e 150 metros quadrados. Atualmente, como jogador do GD Chaves, em Portugal, é provável que Vozinha resida em uma casa ou apartamento confortável na região transmontana. Chaves possui um custo de vida significativamente menor do que cidades como Lisboa ou Porto, permitindo que jogadores experientes tenham acesso a imóveis espaçosos por valores relativamente acessíveis. Casas familiares com 3 ou 4 quartos podem ser encontradas entre 150 mil e 400 mil euros, dependendo da localização e do padrão da construção. Outro fator importante é sua forte ligação com Mindelo, em Cabo Verde. Muitos atletas cabo-verdianos que constroem carreira internacional costumam investir em imóveis no país de origem para garantir estabilidade após a aposentadoria. Embora não existam confirmações públicas de que Vozinha possua uma residência própria em Mindelo, essa possibilidade é considerada plausível dentro do perfil de jogadores que passam grande parte da vida atuando no exterior. O que chama a atenção é justamente a ausência de ostentação. Mesmo após alcançar projeção mundial na Copa do Mundo de 2026 e conquistar mais de 1.600.000 seguidores nas redes sociais em poucos dias, Vozinha continua sendo associado a uma imagem de simplicidade e proximidade com suas raízes cabo-verdianas. E é claro que essa mudança de times fez ele dar uma volta ao mundo. Viagens. Uma das maiores riquezas da trajetória de Vozinha não parece estar em bens materiais, mas sim nos lugares que conheceu ao longo da carreira. Poucos jogadores cabo-verdianos tiveram a oportunidade de viver em tantos países diferentes enquanto construíam uma carreira sólida no futebol profissional. Entre os destinos conhecidos estão Angola, onde atuou pelo Progresso do Sambizanga, Moldávia, durante sua passagem pelo Zimbru Chisinau, Chipre, onde viveu por vários anos defendendo o AEL Limassol, Eslováquia, quando jogou pelo AS Trentin, além de Portugal, onde atua atualmente pelo GD Chaves. Nas redes sociais também existem registros de momentos em Roterdã, na Holanda, durante o período de festas de fim de ano, além de visitas ao Camel Park Mazotos, um conhecido parque turístico do Chipre. Outra localização associada ao goleiro é Ribeira Grande, em Cabo Verde, região frequentemente visitada por turistas e moradores locais. Caso tivesse se hospedado em hotéis de padrão confortável nesses destinos, os valores médios variariam entre 80 e 250 euros por diária em Portugal, Chipre e Holanda. Em Cabo Verde, hotéis próximos às áreas turísticas costumam variar entre 60 e 180 euros por noite. A Copa do Mundo de 2026 também ampliou sua lista de destinos internacionais, levando o goleiro a viver uma experiência inédita no maior torneio do planeta. Chique demais. Vida pessoal. Apesar de ter se tornado um dos jogadores mais conhecidos da história de Cabo Verde, Vozinha sempre fez questão de manter sua vida pessoal longe dos holofotes. Nascido em Mindelo, na ilha de São Vicente, ele cresceu em um ambiente simples, cercado pela cultura cabo-verdiana e pela paixão pelo futebol. Antes de atuar nos maiores estádios da África e da Europa, viveu a realidade de muitos jovens do arquipélago que sonhavam em mudar de vida através do esporte. A família sempre teve um papel importante em sua trajetória. Seu irmão mais novo, Delmiro, também seguiu carreira no futebol profissional, atuando em clubes do Chipre. Essa ligação familiar com o esporte ajudou a fortalecer ainda mais a relação de Vozinha com o futebol ao longo dos anos. Mesmo passando por Angola, Moldávia, Portugal, Chipre e Eslováquia, o goleiro nunca perdeu a conexão com suas origens. Em diversas publicações nas redes sociais, ele demonstra orgulho de representar Cabo Verde e costuma compartilhar mensagens ligadas ao país e à sua cultura. O episódio mais comentado de sua carreira ocorreu dentro de campo, durante a Copa Africana de Nações de 2021, quando foi expulso diante do Senegal. Mesmo assim, o fato foi tratado como um acontecimento esportivo e não uma controvérsia pessoal.
Após a Copa do Mundo de 2026, sua popularidade explodiu internacionalmente após a visibilidade através da Cazé TV, que elogiou o jogador. Impressionante! Então, vamos saber o que ele conquistou trabalhando nos campos? Fortuna. Embora não existam números oficiais sobre o patrimônio de Vozinha, é possível fazer uma estimativa baseada nos clubes em que atuou e no tempo de carreira acumulado no futebol profissional. Nos primeiros anos em Cabo Verde, seus rendimentos provavelmente eram modestos, compatíveis com a realidade do futebol local. A situação começou a mudar quando ele se transferiu para Angola e, posteriormente, para o futebol europeu. Durante passagens por Moldávia, Portugal, Chipre e Eslováquia, Vozinha passou a receber salários mais elevados. Seu período mais lucrativo provavelmente ocorreu no AEL Limassol, do Chipre, onde permaneceu por 5 temporadas e se consolidou como titular. Estimativas de mercado para goleiros experientes naquele contexto apontam ganhos mensais entre 5 mil e 12 mil euros. No AS Trentin, da Eslováquia, e posteriormente no GD Chaves, em Portugal, a faixa salarial estimada para um atleta experiente com seu currículo ficaria entre 4 mil e 10 mil euros mensais. Somando salários, premiações, bônus de desempenho, participações pela seleção de Cabo Verde e quase 20 anos de carreira profissional, especialistas em mercado esportivo poderiam estimar ganhos brutos acumulados entre 800 mil e 1 milhão e 800 mil euros ao longo da carreira. No entanto, a Copa do Mundo de 2026 pode alterar completamente esse cenário. O crescimento explosivo de seguidores nas redes sociais aumentou significativamente seu valor comercial. Caso aproveite essa visibilidade através de publicidade e patrocínios, sua fortuna poderá crescer de forma considerável, mesmo já estando na reta final da carreira como jogador profissional. Sorte e sucesso para ele!